Graça e paz, estamos de volta, graças a Deus, com mais um vídeo. Esse nosso vídeo de hoje é um estudo número 8, que ele vai falar a respeito do significado do batismo. A gente está numa crescente muito boa e no último vídeo a gente esteve pensando um pouquinho e foi muito interessante saber e aprender que a vida cristã ela é um progresso. Não que a salvação dependa desse progresso. Lembramos disso, né? Eu realizo coisas, eu caminho por verdades, eu pratico coisas não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo pela graça de Deus. Então a gente estudou no vídeo passado sobre fé, arrependimento e santificação. Como que é importante. Depois da gente ter tido uma experiência com Cristo, maravilhosa, inesquecível, incomparável, experiência com a graça de Cristo, a gente ainda tem a caminhada da santificação, como a gente viu no vídeo passado. E hoje eu quero estudar com você agora sobre o significado do batismo, porque, na verdade, o batismo é um elemento dentro dessa caminhada de desenvolvimento. Então, como a gente pensou no último vídeo sobre desenvolver a fé, sobre progresso na fé, nada mais coerente do que a gente pensar que na caminhada desse desenvolvimento há um tema muito importante, que é o tema do batismo. Vamos pensar um pouco sobre isso? Vai ser muito bom a gente crescer no conhecimento disso. Então vamos lá. A coisa mais interessante que eu quero chamar a sua atenção para esse momento é o seguinte. Talvez você já tenha ouvido falar e já tenha até formado na sua mente uma ideia, né? um conceito. Mas eu quero muito convidar você para se desfazer por alguns instantes dos conceitos que você tem e abrir o seu coração para o que nós estaremos abordando aqui. Os textos da palavra, que são chave para a gente poder entender isso, são o seguinte. Primeiro, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha que texto poderoso e que vai servir de base para a gente entender o que o batismo significa. E por que, como eu disse para você na introdução, ele é um elemento dentro do progresso da fé. Como eu entendi a necessidade de desenvolver a minha salvação através da santificação, eu estou dizendo para você, nesse desenvolvimento, o batismo acontece. É natural que aconteça. Mas eu quero explicar para você o que ele significa. O texto de Romanos, capítulo 6, que a gente acabou de dizer, o apóstolo Paulo está dizendo que o batismo é o sepultamento. Da mesma forma como Cristo, ele diz, né, foi sepultado, há uma semelhança em nós, no sentido de que nós também somos sepultados através do batismo. O batismo, então, conecta, ele nos alinha, ele nos une com o propósito da morte de Jesus. Mas ele completa, o apóstolo Paulo diz. E se Cristo ressuscitou, eu estou unido com ele não apenas na morte, mas eu também, através do batismo, né? Eu também me uno a ele na sua ressurreição pela glória do Pai. Para quê? Para que eu possa andar em novidade de vida. Que texto poderoso. E o segundo texto é: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, não sou eu quem vive. Veja, se eu me unir a Cristo, pelo batismo eu me uni a Cristo na sua morte, se eu recebo de Cristo a garantia da ressurreição pela glória do Pai e já ando em novidade de vida, já não sou eu quem vive. Lógico, a vida que eu tenho agora é de Cristo. Se eu vivo pela fé em Cristo, porque Ele me amou e se entregou por mim.
As bases fundamentais do batismo, então, é um comportamento, é um desenvolvimento da minha salvação, é uma convicção de que eu não vivo mais. Quando eu, então, vou pensar no batismo, por exemplo, talvez você já tenha visto algum, né, nas águas, a minha interpretação, a minha imaginação deve me levar a isso. Olha, eu já morri para uma velha vida, eu já vivo em novidade de vida. Aquele momento do batismo é o testemunho de que isso já aconteceu no meu interior. Eu não vivo mais. Quem vive é Cristo em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu quero mais é viver essa fé, quero mais testemunhar essa fé. É isso que o batismo vai significar para nós. Tá legal? Aqueles que realmente amam a Jesus e o têm como Senhor das suas vidas, sabem que obedecer ao Mestre não é um fardo, mas é saúde para a alma. Se a nossa vida está escondida nele, no Senhor Jesus Cristo, e a vida que agora vivemos pela fé é pela fé em Cristo, então podemos cumprir com prazer as suas ordenanças, as suas ordens, pois só ele sabe de verdade o que é melhor para a gente. Gálatas 2, 20 vai deixar isso claro para a gente. E dentre os muitos ensinos, ordenanças deixadas por Jesus, uma das mais específicas é a respeito do batismo. O significado da palavra batismo não é tão simples, mas indica geralmente, ali na original do vocábulo grego, né, baptizo, tem a ver com tingir total ou parcialmente, no caso se referindo a um tecido, né? E Jesus se refere ao batismo como ele mesmo experimentou, nas margens do Rio Jordão, onde João Batista, você deve lembrar disso, ministrava o que ele mesmo vai chamar de batismo do arrependimento. Ainda que Jesus não tenha pecado, não precisasse se arrepender de nada, ele se submeteu ao batismo para validar essa ordenança que se tornou a evidência pública de todos aqueles que tinham experimentado a conversão para Jesus Cristo. Lucas, o evangelista, no capítulo 3, versículo 3, vai usar exatamente essa expressão, o batismo do arrependimento. O que é o arrependimento? Pensamos isso na semana passada. É o deixar alguns hábitos antigos e começar a aderir, a desenvolver, a experimentar hábitos novos. É dizer não, é renunciar a um comportamento antigo, um estilo de vida antigo, para admitir uma vida nova. Porque nova vida não combina com velhos hábitos. A conversão, então, o arrependimento, então, me leva naturalmente à obediência a Jesus. E dentre os ensinos da obediência está o batismo, como uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. É o tingir, né? Ele utilizou essa palavra do vocábulo grego, é o baptizo, é o ser tomado completamente, marcado e tingido por algo que é completamente novo, que indica que alguma coisa poderosa já nos tomou. Nós já fomos baptizados, né? Pelo Espírito Santo, pelo batismo do amor de Cristo. E agora o batismo externo, o batismo nas águas, o batismo no modelo do João Batista, o batismo no Jordão de João Batista, ou seja, o batismo de imersão, nos marca, garante que nós realmente já tivemos uma decisão, uma conversão, uma mudança interior. Esse batismo de João Batista se tornou o grande modelo da entrada dos novos cristãos, dos novos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus na comunidade de Jesus. Desde os primeiros cristãos até hoje, essa tem sido a marca do ingresso da pessoa na fé em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador das suas vidas. Não porque o batismo em si ele possa salvar, mas porque todo salvo quer ser batizado. A partir do momento do início da caminhada cristã, desde os tempos dos discípulos e do próprio Jesus até os nossos dias, todo aquele que quer salvo quer ser batizado também. É ato contínuo
da maravilhosa certeza de que Cristo sabe o que é melhor para mim. Por isso, ele me convida a um comportamento como tal. Vamos reforçar aqui um pouquinho o significado do batismo com essas ideias que eu vou trazer para você aqui agora. Primeiro, obediência à ordem de Jesus. Se eu passei a chamar Jesus de Senhor da minha vida, eu devo honrá-lo como tal. Se você chama Jesus Cristo de Senhor, né? Senhor tem a ver com comandante, aquele que dá a ordem e eu sigo. O importante é a gente honrar as suas ordens. Participar do batismo, então, é um ato de obediência ao senhorio de Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 46, valeria a pena você ler esse texto. Nós o chamamos de Senhor, então devemos fazer o que ele nos manda. E o batismo é uma ordem de Jesus. A gente vai ler depois também, o capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança de Jesus. Em segundo lugar, o batismo é uma demonstração pública da nossa fé, da sua fé. Pelo batismo, mostramos publicamente, é um testemunho público, a nossa confiança no Mestre, testemunhando sem qualquer vergonha ou timidez da nova vida que temos pela fé em Cristo. Né? Lucas capítulo 9, versículo 26. Eu não tenho vergonha, não tenho timidez, eu não tenho limitação, não tenho medo de testemunhar, de anunciar o que Cristo fez na minha história, na minha vida. Por isso, é uma demonstração pública, para que todos vejam, né, publicamente que Cristo mudou o meu viver. Em terceiro, é um testemunho da nossa união com Cristo. Ao confessar Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, experimentamos da poderosa união com Cristo. O batismo é a primeira evidência dessa união com o Senhor. A morte para uma vida velha e a ressurreição para uma nova vida, como nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 4. Se realmente eu morri para uma vida velha e nasci para uma vida nova, uma vida unida com Cristo, eu testemunho disso através do batismo. Em quarto lugar, experiência de entrada em uma nova comunidade. Então, o batismo se tornou a marca registrada, como nós já dissemos aqui, a marca da entrada de cada novo integrante na nova comunidade, que é a comunidade dos crentes, a comunidade em Cristo Jesus. Atos capítulo 18, versículo 8 mostra muito bem isso. Aqueles que foram entrando, aqueles que foram se agregando, desejavam participar, queriam fazer parte, queriam ser como os outros, fizeram o que os outros faziam, que era receber Jesus Cristo e passar pelo batismo. É exatamente essa que passou a ser a marca registrada dos cristãos. A entrada dos cristãos na fé cristã foi o batismo. Hoje em dia, dependendo da realidade de cada pessoa, das experiências que ela teve em outras igrejas, né, também existem outras formas de entrada na filiação da igreja local aqui, né, no caso dessa igreja aqui. Né, como cartas de transferência ou tem um processo de aclamação, vai variar e vai depender, porque talvez essa pessoa já tenha tido a experiência do batismo em outra igreja, então cada caso é um caso e a gente vai analisando. Mas o batismo é a marca bíblica do início da caminhada na fé cristã. Então todos aqueles que estão no início da sua caminhada na fé em Cristo, por obediência a Cristo, compreendendo essa ordenança de Cristo, eles desejam também seguir alegremente tudo aquilo que o Cristo ordena, porque Ele é o nosso Senhor, Ele comanda, Ele diz o que fazer, Ele é o nosso mestre, Ele ensina e todos os seus ensinos são bons, tudo que vem dele é bom, por isso o batismo é bom. Mas, lembrar, é o batismo do arrependimento. Aqui está a grande diferença para, de repente, alguma outra experiência que você teve ou alguém já teve na sua família. O batismo do arrependimento, de Lucas capítulo 3, versículo 3, tem a ver com a consciência de pecado. Eu me conscientizo do meu pecado e eu confesso o meu pecado e o arrependimento do meu pecado me leva a Cristo.
E essa vida de santificação me leva ao batismo. Um desejo meu de obedecê-lo cada vez mais. Um desejo meu de ter novos hábitos. Então, o batismo não é a salvação. O batismo não salva, mas todo salvo quer ser batizado. Como nós dissemos já, o que salva é a graça, mas o batismo é uma evidência das boas obras que o Cristo preparou para que eu andasse nele. Entende? Como vimos no ensino bíblico, o batismo foi ministrado àqueles que decidiram entregar as suas vidas a Jesus Cristo, deixando para trás uma vida de pecado. Aliás, é isso que o simbolismo traz. Eu estou sendo imerso pelas águas, como se eu estivesse realmente morrendo. Mas morrendo para quê? Morrendo para um estilo de vida velho, morrendo para hábitos velhos, dando a Deus definitivamente para os meus jeitões, o meu comportamento, as minhas decisões, a minha maneira de governar a minha vida. Eu dou a Deus a tudo isso no batismo. Por isso, lá o texto de Romanos, né? Eu morro, eu sou sepultado com Cristo pelo batismo, para nascer para uma vida nova, para um estilo de vida novo, para hábitos novos. E deixo para trás uma vida de pecado buscando viver em santidade. Por isso, cremos que o batismo faz parte de um passo natural da vida de alguém que queira progredir na fé, fazendo parte dessa nova comunidade que nós chamamos de a família de Deus. Se você deseja fazer parte dessa nova comunidade, então o natural é que você pise nos mesmos lugares, passo a passo, por onde essa nova comunidade tem andado. Aceite, vamos dizer assim, as regras da comunidade. Adore a Deus como essa comunidade está adorando. Partilhe das mesmas coisas que essa nova comunidade está fazendo. Participe do que essa família espiritual está participando. É natural que alguém que queira seguir o Cristo, queira seguir junto com uma comunidade, e o batismo é o passo fundamental para a gente poder participar dessa comunidade. Bom, a gente vai dar uma pausa por aqui. Se você quiser também ler mais um pouquinho, Efésios capítulo 2, versículo 19, conclui essa ideia que eu acabei de estabelecer e que você se aprofunde nesse conhecimento. Leia os textos, complete os exercícios, tire as suas dúvidas, nos procure se assim você desejar, para entender um pouco mais sobre o significado do batismo. Aqui está o significado dele. No próximo estudo a gente vai pensar um pouquinho por que eu devo ser batizado. Apesar de eu ter lido para você e dito para você sobre o significado, de repente ainda tem algumas dúvidas, né? Por que eu tenho que ser batizado? Eu entendi o significado, mas por que eu? Por que eu preciso ser batizado? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso no próximo estudo, se assim Deus nos permitir, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos em breve.